matou o pai de família, matou a mãe de família, estupou. Aí no outro dia, acordo de manhã, eu me arrependi, eu estou salvo. Será que ele concorda realmente com isso? Legal, eu vou rapidinho. A interpretação da Bíblia, cada um tem uma. Você tem a sua, eu tenho a minha. Legal. Mas nós temos o nosso Deus. Comecei com o Sandro, terminei com ele essa pergunta. É rapidinho, 1 minuto só, eu já volto com vocês. De volta com vocês, o programa Usa TV aborda essa mesa redonda essa semana. E queremos agradecer a participação dos nossos convidados, ao João, ao Sandro, pastor Messias, também o pastor Ivaldo Marques, presidente da Assembleia do Ministério Terra Prometida. Qual seria a atitude de um pastor que tivesse um filho homossexual? Valéria, a pergunta sua foi feita e o pastor Ivaldo responde para você da nossa mesa redonda. Mas se eu tivesse um filho homossexual, eu com certeza eu ia ser uma pessoa muito triste dentro da minha família. Até porque eu queria netos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E a casa do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que haver filhos. E se eu tivesse um filho que não pudesse procriar, me dar um neto, e fosse orientado homossexual, eu ia ficar muito triste e até com vergonha, não com preconceito, porque quando apresentasse as pessoas na minha casa, e se apresentasse um filho gay na minha casa, eu ia estar orando por ele, amando ele como ser humano, mas repudiando a sua prática homossexual. Tudo aquilo que ele fizesse de direito, com a palavra de Deus, ia ter recebido o meu apoio, mesmo sendo homossexual. Mas a sua prática homossexual, eu ia ter que sempre repudiar, porque a gente repudia. Um pai, quando cria um filho, que ele faz alguma coisa errada, quando ele chega em casa, hoje não é proibido dar umas tapinhas na bundinha. Mas a gente, de vez em quando, dá uma sacorrigidazinha, até para colocar limite, porque o ser humano sem limite é um ser humano que cresce desgarrado por aí. Eu ia amar esse filho, ia orar por ele, ia orientar, deixar a prática homossexual e ser um homem de verdade e me trazer netos, nem que seja para me criar. Essa seria a minha grande atitude, de estar orando sempre e jejuando por ele. Mas, pastor, quem disse que o homossexual não pode ter filho? Nós podemos ter filhos sim, e podemos educá-los muito bem. Né? Aqui eu sou homossexual, isso não me impede de não ter um filho. Mas, veja bem, nós somos um modelo, né? Então, acho que um filho de um homossexual seria um candidato 99,9% ser homossexual. Se todo mundo virasse gay, um exemplo, todo mundo virasse gay, dentro de 80 anos aproximadamente a Terra estava extinta do ser humano, porque não ia ter como procriar. E a Bíblia diz: ide, sede fecundo, enchei a terra, povoai a terra. Né? Esse é o mandamento de Deus. Se todos nós virássemos homossexual, um exemplo, não ia ter como nós procriarmos, mas perpetuar a humanidade. Meu pai não é homossexual, eu sou homossexual. Eu modelo. Meu pai, homem, masculino, machista, e eu nasci homossexual. E qual seria a diferença se eu fosse pai e meu filho não fosse homossexual? Porque eu conheço amigos meus que têm filhos e os filhos não são homossexuais. São grandes advogados, grandes juízes, uma boa educação. E também conheço pastores que têm os filhos que são assaltantes, filhas prostitutas, filhos ladrões. Qual seria essa diferença do seu ponto de vista? Como eu te falei, é que eu ia amar, mas ia repudiar a atitude dele de ladrão, ou repudiar a atitude de assassino, ou repudiar a atitude de gay, e amar como filho, porque é meu filho, mas ia sempre repudiar e sempre orientar ele o caminho de bênção que Deus disse. Tem dois caminhos, homem, para ti: o que leva a vida e o que leva a morte, de bênção e de maldição. Mas eu te aconselho, escolha de bênção para que tu vivas. É uma incoerência, porque se o seu filho é um modelo seu, ele tem que seguir o seu mandamento, ele não pode se desfocalizar. Então, na vida, nós não existe o certo e o errado. Cada pai cria o seu filho e ele começa a ter essas opções, essas orientações, seus segmentos. Nós somos enviados de Deus. E aí eu não posso dizer, um homem que tem um filho, ele não vai dizer: olha, Deus, eu quero que meu filho nasça sadio, ele quer que o filho nasça sadio, mas bom. Agora, a orientação, a opção que ele vai seguir na vida dele é o caminho dele. E o modelo do homem, né? É o livre-arbítrio. O modelo A gente de queria, pai, mas quem escolhe o caminho é a pessoa. E o modelo não é o modelo da família, porque a minha família, graças a Deus, é uma família muito bem conceituada. Eu tive um modelo padrão de família. Mas você que escolheu seguir. Pois é, então não é o seu padrão do meu pai. Você diz: porque tem que seguir um padrão. Eu sou assim e a minha família tem que seguir assim, porque nós sabemos que não é assim.
Mas a família é um modelo. Eu tive um grande modelo, eu sou feliz. Meu pai e minha mãe são casados há mais de 30 anos. São casados há mais de 30 anos. Meu irmão casado, tem com a sua esposa. Né? Então você tem um modelo, eu tive um padrão excelente de família. Pastor Messias também quer falar, Sandro. É assim, né, como o pastor falou. Se a terra fosse feita só de mulheres, se a terra fosse feita só de homens, pode ter filhos sim, com certeza, né? Que você pode adotar, mas você vai adotar o filho que um casal teve, que uma mulher teve, porque foi isso aí que Deus fez para a família e tudo mais. E se, como você falou, o Sandro falou uma coisa certa, existe muito, Sandro, filho de pastor ladrão, filho de pastor lésbica, homossexuais, por falha na criação desse pai. A Bíblia diz que o rei Davi, ele foi um grande rei, mas ele saía para lutar, para tomar conta da família dos outros, cuidar de Israel, mas deixou falha na sua família, que a ponto de um irmão estuprar a irmã. Um irmão estuprou a irmã, e depois o irmão foi, matou o irmão, e teve um caos. Quem foi a falha? Foi a falha do pai. Às vezes o pai, ele é um bom empresário, ele tem 40 anos de casamento, ele se preocupa muito no dinheiro, em ensinar, em ser uma pessoa de sucesso, mas a sua família está largando de mão. Então, tem muitos pastores nessa situação, que ele cuida muito das ovelhas, da igreja, e deixa a sua casa. Então, quando ele vai perceber, o filho já teve uma orientação, um conselho de pessoas lá fora. Em vez de ele se ensinar como pai, como mãe, foi os amigos, foi o mundo, foi a escola, foi os amiguinhos lá que ensinou. Então ele se desviou para um caminho errado. Né? Então isso acontece de verdade. Mas, exatamente, aí por falta de criação ele escolheu, o pai não orientou como deveria. Então por isso que eu falo para você que é pai, oriente seu filho, converse, seja amigo, porque tem muito pai que não é amigo do seu filho, tem mãe que não é amiga, trata com espurrão e com aquela perturbação toda, ele vai se aconchegar e vai conversar lá fora. Então, a questão do filho, ele é biológico, né? Ele nasceu de uma mulher e de um homem. A essência disso aí, agora alguém adotou, foi uma mulher que adotou para criar com 2 mulheres, com 2 homens, mas isso aí foge do propósito de Deus. E eu duvido assim que qualquer pai tem orgulho. Ele aceita, mas não tem orgulho. O templo de Salomão foi construído pelo rei Nabucodonosor, que não era judeu. Legal. Pastor Messias, o senhor também receberia dízimo de uma pessoa homossexual? A partir do ponto que o dízimo é de Deus. Nenhum ser humano, né, pastor, pode dizer que não, porque o dízimo é de Deus, o pastor é só administrador. A partir do momento, a Bíblia diz que o dízimo é para abençoar financeiramente, o dízimo não salva. Para que haja mantimento na casa de Deus e para repreender o devorador, o mirador, o contador, o destruidor. Então o dízimo é para a vida financeira, não para a salvação. Agora, todo salvo tem que ser dizimista, porque aquele que é dizimista está roubando a Deus. Então, me disseram, tem gente agora nas férias que foram e gastou o dízimo, e falou, pastor, eu vou dar mês que vem, o senhor me perdoa? Eu digo, eu não posso fazer, porque quem faz tudo isso é Deus. O dízimo é de Deus. Ao João, quero agradecer, ao pastor Messias também, muito obrigado, pastor Messias, pela sua presença. Ao Sandro, muito obrigado, Sandro, por você ter recebido o nosso convite e ter vindo para cá. Pastor Ivaldo Marques, também da Assembleia do Ministério Terra Prometida, muito obrigado. A você, telespectador, eu só tenho que agradecer mais uma vez pelo sucesso do programa, eu e você na TV, tá bom? Gente, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Tchau! A partir de agora, começa a sua